Senhor Deus, Pai querido, que Tua glória poderosa brilhe sobre cada um e cada família aqui representada nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou a palavra santa, esteja agora iluminando nosso coração, nossa mente, para podermos tirar proveito da palavra santa. Repreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor e faça bater em retirada toda obra do inferno, para que a palavra do Senhor, no poder do Teu Espírito, encontre um lugar especial em cada coração nessa noite. E ao retornarmos, ó Deus, aos nossos lares, possamos voltar cheios do Teu poder, realmente comprometidos com o Senhor, preparados para sermos diferentes e fazer a diferença neste mundo indiferente. Ajuda-nos, ó Deus, nesta semana que se inicia, para que o poder do Senhor seja manifestado na nossa vida e na Tua igreja, em o nome de Jesus, Senhor da igreja e nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Então você que já está com a Bíblia aberta, o texto da nossa exposição hoje, como eu disse, do capítulo 6, verso 1, até o capítulo 8, versículo 1, a primeira parte. Mas para a leitura agora, na nossa reflexão, quero ler apenas do versículo 8 do capítulo 6 até o versículo 15. Vai aparecer aí no nosso telão e você poderá acompanhar sem problemas. Capítulo 6, a partir do versículo 8 até o versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram e levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o santo lugar, contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Como eu disse, meus queridos irmãos, desde o capítulo 3 até aqui, nós estamos tratando do testemunho da igreja em Jerusalém, em cumprimento à ordem do Senhor Jesus. Jesus, quando estava voltando aos céus, na sua ascensão aos céus, ele disse para os seus discípulos, especialmente para os apóstolos: voltem para Jerusalém, esperem ser revestidos de poder, porque o Espírito Santo descerá sobre vós, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Eles voltaram, aguardaram em oração, foram revestidos de poder e saíram. Aquela igreja que antes fraca, medrosa, aquela igreja antes reprimida, agora transformada, ousada, cheia de coragem, sai e começa a proclamar o evangelho do Senhor. E começa em Jerusalém. Primeira parte, na liderança dos apóstolos, diretamente. E nós vimos na mensagem anterior que o pano de fundo do capítulo 3 e do capítulo 4, aí de Atos, é exatamente o milagre daquele coxo de nascença. E o milagre daquele coxo de nascença foi usado pelo próprio apóstolo Pedro como pano de fundo para a sua mensagem poderosa pregada aos líderes daquela época. As mesmas pessoas que condenaram Jesus, agora Pedro e João e o próprio ex-coxo diante deles, e eles lá dão testemunho do Senhor Jesus. Ou seja, agora, cerca de 2 meses depois, o próprio apóstolo Pedro, diante das mesmas autoridades que condenaram Jesus, estava ali bebendo do cálice de Jesus e dando testemunho diante daquelas autoridades. E o texto diz: com grande
poder. Então este milagre da cura do coxo de nascença, comoveu o coração de toda a igreja. E a Bíblia diz que ao final daquele segundo sermão do apóstolo Pedro, cerca de mais de 1.000 pessoas se converteram e o número de membros da igreja saltou para 5.000 membros. E a Bíblia diz que todos eles agora, cheios do Espírito Santo, eles estavam habilitados a poderem adorar a Deus verdadeiramente. Capítulo 4, verso 21. Para poderem orar com toda confiança. Capítulo 4, 24 a 31. Para poderem proclamar, para poderem pregar a palavra. E o texto diz, com grande poder, mega dinamis. O texto diz, com grande poder. Mas também puderam experimentar verdadeiramente a comunhão dos santos. A Bíblia diz que em todos eles havia abundante graça. Capítulo 4, verso 32 até 37. Os apóstolos não perderam tempo, mesmo diante daquelas adversidades. Eles aproveitaram a oportunidade para proclamar, para pregarem que assim como a cura daquele coxo de nascença era irrefutável, também a ressurreição do Senhor Jesus era inegável, era fato real. Assim como eles estavam podendo contemplar, ver e vir com os próprios olhos que o poder do Espírito Santo restituiu aquele homem, aquele coxo de nascença, o mesmo poder tinha trazido novamente Jesus à vida. Então eles aproveitaram aquela oportunidade para testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. E diz então que Deus o ressuscitou e Deus o fez pedra angular. E aí Pedro aproveita o gancho, capítulo 4, verso 12, e diz, porque ele é pedra angular, não há outro nome, nem nos céus e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Só Jesus, a nossa esperança. Pedro aproveita isso. Entretanto, nós podemos ver claramente que nessa primeira parte do testemunho da igreja em Jerusalém, nós podemos ver que o evangelho estava prosperando, que a pregação do evangelho estava sendo vitoriosa. Mas isso nos faz lembrar de Apocalipse capítulo 6, versículo de 1 a 8, quando João teve a visão dos selos, da abertura dos selos, e os 4 primeiros selos referem-se aos 4 cavalos. Cavalo branco aparece lá claramente, depois o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. E nós podemos ver lá no Apocalipse que toda vez que o cavalo branco está vencendo, e o cavalo branco ali refere-se à vitória de Jesus por meio da pregação do Evangelho. Então, todo lugar que o Evangelho estiver vencendo, em todo lugar que o Evangelho estiver prosperando, sucessivamente surgirão os 3 outros cavalos. Não foi diferente na igreja nascente lá em Jerusalém. De repente, surge os cavalos vermelho, preto e o amarelo, pelejando contra a igreja, ou seja, contra os filhos de Deus, trazendo sobre eles tribulações, perseguições, escassez, dificuldades várias, a morte pela guerra, a fome, a pestilência e toda sorte de infortúnios. Então nós podemos ver, capítulo 5 de Atos, Satanás intensificando a perseguição contra a igreja. Ou seja, o cavalo branco vinha vencendo, os outros 3 cavalos surgem, intensificando a pressão, a perseguição sobre a igreja. E aí Satanás no capítulo 5 tenta agir de dentro para fora e de fora para dentro, para gerar descrédito e ao mesmo tempo para intimidar. Essa estratégia Satanás usou ao longo de todo o tempo, desde o Éden até hoje. E ele começa então, intensificando a sua perseguição de dentro para fora, fazendo com que pessoas desejassem proeminência na igreja, sendo hipócritas no seu coração. O caso de Ananias e Safira.
E dessa forma, hipócritas da liderança, pessoas que realmente não tinham convicção diante do Senhor, pessoas que adoravam com os lábios, mas o coração estava longe de Deus, e estes, portanto, iriam descredibilizar a igreja lá fora. Então ele começa com essa perseguição de dentro para fora, mas também intensifica as perseguições de fora para dentro. Começa a perseguir com mais intensidade os apóstolos, eles são presos, sofrem, mas a estratégia de Satanás não dá certo, e ela não vai dar certo e nunca dará certo contra a igreja do Senhor. O próprio testemunho de Gamaliel confirma isso. Se essa obra de Deus, ela permanecerá. E a igreja é obra santa, é obra de Deus, é a menina dos olhos do Senhor, é obra de Deus, e portanto ela perseverará. O inferno não terá condições de vencer a igreja. E aquilo que ele intentou contra a igreja, na realidade Deus, por sua graça, agiu de maneira contrária. Satanás tentou enfraquecer a igreja de dentro para fora. Deus transformou aquilo em bem. O texto diz que por causa do episódio acontecido com Ananias e Safira, a igreja ficou mais forte. Todos ficaram cheios de temor e saíram pregando com mais veemência, com mais intrepidez. E por causa da perseguição aos apóstolos, o anjo do Senhor se manifestou, as portas se abriram, todo mundo ficou admirado daquele poderoso milagre. Mas o texto vai terminar lá no capítulo 5, dizendo que a igreja não se intimidou e continuou pregando de casa em casa e no templo, diariamente unidos, proclamando a palavra do Senhor. Nada pode calar a igreja do Senhor Jesus. E se um ou outro se acovardar e não falar, e necessário for, Deus fará as pedras clamarem. A Bíblia diz isso. E o inferno não tem poder contra a palavra do Senhor. Agora, na segunda metade desse testemunho em Jerusalém, nós vamos perceber aí que Satanás não desistiu. Ele vai continuar perseguindo a igreja, querendo intimidar a igreja e não deixar que a igreja testemunhe de Jesus. Capítulo 6, agora, até o capítulo 8, nós podemos ver essa narrativa de Lucas, agora terminando de contar a história de como foi o testemunho da igreja lá em Jerusalém, em cumprimento à ordem do Senhor Jesus. Nós podemos dividir esta sessão, aí do capítulo 6 até o capítulo 8. Para ficar bem mais simples, nós podemos dividi-la apenas em duas partes. Primeira parte, do versículo 1 ao 7 do capítulo 6. Primeira parte. E a segunda, do versículo 8 que nós lemos hoje, até o final, lá no capítulo 8. Versículo 1, só a primeira parte, que vai falar então da morte de Estevão. Então, do versículo 8 até o capítulo 8, versículo 1, nós temos a história de Estevão, o testemunho de Estevão, maneira como ele pregou a palavra com firmeza, com sabedoria, cheio do Espírito Santo. E a perseguição sobre ele, a sua prisão, o seu sermão diante das autoridades, e depois o seu martírio, e a maneira como ele morreu. Até o final, então, do capítulo 7, mas na realidade o texto aí entra um pouquinho no capítulo 8. É isso que isso nos mostra. Então vamos lá, capítulo 6, versículo de 1 a 7, o que nós podemos ver aí? Nós podemos ver a igreja cresce, a igreja crescendo, a igreja cresceu, a igreja cresce e agora precisa se organizar. É uma coisa interessante, quando você olha para a natureza, você vê que tudo que Deus fez na natureza, a Bíblia deixa claro, o decreto da criação, tudo é perfeito, não tem nada por acaso, tudo aí cumpre uma ordem expressa de Deus. Deus é perfeito, é organizado, a igreja dele tem que ser organizada. Então a organização sempre fez parte do plano de Deus. E agora a igreja estava grande, já tinha mais de 5.000 pessoas, e precisava organizar aquela igreja. Aquilo não podia mais ficar, aquela situação não podia mais ficar só sobre os ombros dos apóstolos. Era necessário organizar a igreja.
E aqui, na organização da igreja, nós podemos tirar várias lições importantes e eu quero compartilhá-las com os irmãos. Primeira delas, a igreja, fica claro aqui nesse texto, que a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, ela foi criada, ou seja, ela nasce para crescer. Crescer é a vocação da igreja. Crescer em todos os sentidos, orgânico, em quantidade e em qualidade. A igreja precisa crescer, porque ela é um organismo vivo. Todo organismo vivo tem que crescer. E vocês podem ver claramente aí, que o texto começa dizendo no versículo 1, multiplicando-se o número dos discípulos. A igreja era um organismo vivo e por isso ela crescia. Lá no início, há mais de 100 anos atrás, quando os missionários chegaram aqui em terras matogrossenses, a intenção deles e o desejo deles é que o evangelho prosperasse aqui e a igreja crescesse. E de fato prosperou e cresceu, mas ela não pode parar de crescer, ela tem que continuar crescendo. Porque somos um organismo vivo. Ainda há muitas almas para serem alcançadas. Podemos dizer como Josué, somos entrados em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Ainda temos muito que alargar as nossas tendas. Estamos fazendo isso agora, mas daqui a pouco, talvez no próximo pastorado, daqui na próxima geração, vamos ter de alargar mais e assim por diante. Porque um organismo vivo, ele existe para crescer. Segunda lição, segundo o modelo dessa igreja lá em Jerusalém, a igreja ela cresce basicamente fundamentada em 3 coisas. Observe aí. Primeiro, na pregação. Para nós crescermos, nós temos que pregar. A igreja tem que evangelizar, tem que pregar. Tem que proclamar. Nós somos uma comunidade de proclamadores. A palavra querigma. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja está aqui para fazer o chamado geral e nós temos que chamar a tempo e a fora de tempo. E o Espírito Santo é que vai fazer a obra e fazer, portanto, o chamado eficaz. Ele é que vai tocar no coração de cada um, porque Ele conhece a mente de Deus. Mas nós temos que pregar. A tempo e a fora de tempo. Um dos testemunhos mais bonitos que eu acho da Bíblia é do apóstolo Paulo diante dos presbíteros da igreja de Éfeso. Quando ele desafia os presbíteros e diz, vocês são testemunhas de que eu jamais deixei de anunciar todos os desígnios de Deus, publicamente ou de casa em casa. Em outras palavras, ele está dizendo, agora vocês vão e façam a mesma coisa. A igreja, ela existe para proclamar. Então a gente faz festa, etc., mas isso é perfumaria. Na realidade, o objetivo principal da igreja é ser uma comunidade de proclamadores. Missões tem que estar no nosso sangue, evangelização tem que estar no nosso DNA, no nosso sangue. Tudo que nós fizemos aqui, na essência, tem que canalizar para testemunhar da ressurreição de Jesus. Observe bem que os apóstolos não perderam a oportunidade, um milagre extraordinário, uma coisa poderosa que Deus tinha feito, mas eles usaram aquilo para proclamar. Assim como aquilo era inegável, a ressurreição de Jesus também. Não podemos perder a oportunidade. Mas outra coisa, que essa igreja nos dá aqui como exemplo, oração. Então essa igreja multiplicou, cresceu, porque ela pregava. E ela multiplicou e cresceu porque ela orava. Eu já disse aqui em mensagens anteriores que tudo nessa igreja era resolvido com oração. E a Bíblia deixa claro em vários lugares, capítulo 4, de 23 a 31, a igreja orando. E sempre aparece a igreja orando. E observe bem o pedido deles, que o Senhor abrisse portas, que o Senhor desse a eles intrepidez para pregar o evangelho, que eles não ficassem com medo, que eles continuassem com vigor e coragem, pregando o evangelho do Senhor Jesus. Oração. Oração. A igreja precisa ser uma comunidade de pessoas que têm prazer em orar, que querem ter comunhão com Deus, que usufruem desse meio de graça poderoso. Oração. E terceiro, o texto desse é bem claro, comunhão. Comunhão. A igreja é uma expressão de relacionamentos. De fato, nós somos um corpo, o corpo de Cristo, um organismo vivo. Então é importante que os membros se relacionem.
E o texto diz que aquela igreja tinha comunhão, capítulo 2, verso 46 a 47, capítulo 4, verso 34 a 35, vários lugares, uma igreja que realmente tinha comunhão, no partir do pão, de casa em casa, todos os dias. Eram irmãos, era uma família. Então nós não podemos ser um clube, nós não podemos ser um gueto, não, nós somos um corpo, uma família. E nós nos reunimos aqui para ouvir a mensagem, a verdade, para você se fortalecer à luz da palavra de Deus e testemunhar lá. Mas como família, nós temos que realmente usufruir desta comunhão dos santos. É por isso que, ultimamente, eu tenho falado muito. Está escrito lá na palavra, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não consegue, não existe igreja à parte de Cristo. Não. E a comunhão dos santos é uma das expressões da nossa declaração de fé. Você, quando está declarando a sua fé, diz: eu creio na comunhão dos santos. Como é que você crê? Se você vem aqui só na Páscoa e no Natal. Essa igreja crescia porque ela proclamava. Essa igreja crescia porque orava. Essa igreja crescia porque usufruía, experimentava, fomentava a comunhão. A comunhão. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Terceiro, como organismo vivo, mesmo formada de pecadores, mas pecadores salvos, mas pecadores. Um detalhe curioso, antes da glorificação, portanto, nesse tempo, a igreja sempre terá problemas. Então não se assuste e não fique escandalizado com o que eu vou dizer agora. Se aqui, nesta dimensão, antes da glorificação, se você está procurando uma igreja perfeita, desista. Desista. Ignorante é aquele que, eu vou sair daqui porque nessa igreja tem isso, tem aquilo outro. Tem, inclusive você. Todas têm. Porque deste lado de cada glória, nós ainda somos herdeiros do pecado de Adão. Como hoje de manhã preguei. Então, na realidade, mesmo sendo um organismo vivo, nós somos um organismo vivo formado de pecadores. Pecadores salvos, mas pecadores. Então toda a igreja tem problema. E essa começou a ter. Observe bem o que diz claramente a Bíblia aí. Essa igreja começou a ter vários problemas. Diz assim o texto: houve murmuração dos helenistas. Quem eram os helenistas? Eram judeus que vieram da diáspora, da dispersão, que habitavam outros países, mas que já estavam agora bem aculturados na cultura grega e já falava grego, já tinha dificuldade, não conseguia, a maioria não conseguia ler nem o hebraico, nem o aramaico, muito menos o hebraico. Então esses eram os helenistas, eram judeus, mas tinham nascido fora da Palestina, né? Enfim. E o texto diz que começou a haver murmuração dos helenistas contra os hebreus. Quem eram os hebreus? Eram os judeus que tinham nascido ou viviam já há muito tempo na Palestina e que, além de falar aramaico, lia hebraico e tinham o costume de frequentar a sinagoga aos sábados. Esses eram os hebreus. E diz que um estava reclamando dos outros, estava tendo lá um estresse, uma discussão na igreja, um problema lá. E o motivo era o seguinte, o texto diz aí: porque as viúvas deles, ou seja, as viúvas dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E eles, com certeza, estavam protestando, dizendo que estava havendo algum tipo de desigualdade, de injustiça. Com certeza, eles diziam isso. Então começou a ter um problema. O que é natural, porque nós ainda somos pecadores. Então aqui na nossa igreja, então, os que estão nos visitando aqui hoje, os que estão nos acompanhando pela internet, quero dizer para você, né? Se você quiser vir para cá, seja muito bem-vindo. Mas saiba que aqui tem muitos problemas. Muitos. E se você vier, teremos mais ainda. Mas é o nosso desafio. Porque um organismo vivo, ele tem esses contratempos, essas dificuldades. Né? Por isso que de vez em quando aparece aí do nada uma febre em você, isso, aquilo, outro, e você não sabe, uma dor disso, daquilo, mas o que eu fiz, como é que... Você é um organismo vivo, o dia que você morrer não vai ter isso mais. Então, o único lugar nessa existência que não tem problemas é no cemitério, mas também não tem vida.
Então, se você quiser um lugar sem problema, vai para o cemitério. Mas aqui na igreja tem. E como tem. Mas outra coisa muito interessante que nós podemos ver, como organismo vivo, a igreja cresce e pelo fato de crescer, ela tem necessidade de novos ministérios para atender às novas demandas. Olha que coisa interessante. E isso nós podemos aprender aqui. De repente os apóstolos começam a observar que a igreja estava crescendo e precisava de novos ministérios para dar conta daquelas novas demandas. E aí, a igreja providencia, então, a escolha de novos líderes. A igreja, como organismo vivo, ela tem que estar renovando na sua liderança. Tem que estar renovando na sua liderança. Ela tem que ter ministérios novos sempre. A igreja viva sempre precisa de novos líderes, de homens que enfrentam os problemas, que não fogem deles. Contudo, nesse texto nós vamos aprender que é necessário para montar, para organizar esses novos ministérios, é necessário critérios, é necessário estratégias. Olha aí, o texto deixa bem claro, estratégia, os apóstolos dizendo, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, versículo 2. E depois lá no versículo 4 ele diz, e quanto a nós outros, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que é isso? É estratégia. Estratégia está aí, os apóstolos, nós não podemos gastar tempo, é muito importante servir as mesas, é muito importante dar conta de todo esse social da igreja, é muito importante acompanhar essas viúvas, só que nós não vamos dar conta, e não é razoável nós abandonarmos a oração e a palavra para correr atrás disso, não é razoável, então precisa ter uma estratégia, e qual é a estratégia? Vamos escolher homens para comissioná-los a respeito disso. Vamos delegar. Mas para delegar é necessário ter critérios. Delegar responsabilidades para suprir necessidades exige critérios. Ou seja, uma cuidadosa análise de talentos e de dons. Olha que coisa interessante. Na igreja tem serviço para todo mundo. Mas você não deve assumir um serviço simplesmente por assumir. É necessário que haja qualificação, porque o serviço é tido como menos importante na igreja, precisa de pessoas qualificadas, porque aquilo que parece ser menos importante, na realidade é feito para Deus, é espiritual. E, portanto, não pode ser feito de qualquer maneira e nem por qualquer um. Então os apóstolos estrategicamente disseram, nós precisamos escolher homens para fazer isso, mas não pode ser qualquer homem. E aí eles estabelecem critérios. Nesse caso aqui especificamente, né, no caso dos diáconos que vão surgir agora na igreja, esse novo ministério, no mínimo, eles tinham que ter as seguintes qualidades. O texto diz, primeiro, boa reputação. E a palavra que aparece aí é bom testemunho. Mais tarde o apóstolo Paulo vai explicar isso, especialmente bom testemunho dos de fora. Diácono, ele está no fronte, relaciona com todo mundo, está aí. Mas se esse diácono der mau testemunho lá fora, você vai saber, o outro vai saber, o outro vai saber. Isso vai prejudicar a igreja. Então nós temos que ter critérios. O texto diz, também precisa ser cheio do Espírito Santo. Nesse sentido aqui, a colocação tem a ver com lealdade a Jesus Cristo, tem a ver com dedicado a Jesus Cristo, fiel a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que realmente é leal a Deus, realmente é fiel ao Senhor. Mas o texto diz que precisava ter sabedoria, embora a palavra é gnosis mesmo, né? E precisa realmente ser uma pessoa de conhecimento, ter algum traquejo, algum preparo. Mas ele precisa também saber lidar com as pessoas, ele precisa ser uma pessoa relacional. O texto diz. Então o que nós podemos ver nisso? Critérios. Mas outra lição, uma igreja viva, que é um organismo vivo, essa igreja, ela ouve a liderança. Olha que coisa interessante.
A igreja de Jesus Cristo, organismo vivo, ouve a liderança, não é rebelde. Quando a igreja tem uma visão, ela não tem divisão. Quando ela tem duas visões, ela vai ter divisão. Não pode agradar dois senhores. E essa igreja aqui, a igreja viva, ela ouviu a liderança. Observe aí no versículo 5, diz assim: o parecer dos apóstolos agradou a toda a comunidade. Eles ouviram a proposta dos apóstolos, a direção que eles estavam dando. Em sexto, nós podemos ver que a igreja, como organismo vivo, ela escolhe a sua liderança. No versículo 5 diz assim: e eles então elegeram, escolheram. Na igreja, na realidade, a liderança não pode passar de pai para filho. O filho pode até ser líder, mas tem que ser escolhido pela igreja. Não pode ser hereditário na igreja do Senhor Jesus. É um organismo vivo, a igreja escolhe a sua liderança. A igreja reconhece a sua liderança. E o texto diz aí que eles elegeram 7 homens. Primeiro, Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Segundo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nós não temos muitas informações desses 7 homens, não. Entretanto, pelos nomes que aparecem aí, todos de origem grega, pressupõe-se que pelo menos a maioria absoluta era helênica, ou seja, eram helenistas. Vinha de influência grega, né? Talvez uma exceção aqui para Nicolau, prosélito de Antioquia. O judeu entendia que o prosélito era aquele sujeito que tinha se convertido ao judaísmo, tinha sido circuncidado. Então, talvez esse Nicolau aqui fosse um gentil convertido ao judaísmo e agora convertido ao cristianismo, né? Mas o fato é que, mais um detalhe da estratégia, como a reclamação maior era em relação aos helenistas, esses diáconos aqui é bem provável que a maioria absoluta era helenista. Então é o seguinte, você está reclamando, vem cá para você fazer parte da solução. Na igreja tem gente que senta e só reclama. E a melhor coisa é você reclamar e se oferecer como solução para aquele problema. Então parece que isso aconteceu. E a maioria era helenista e foram então para resolver aquela situação. Esta sessão termina então com esses 7 homens sendo ordenados pelos apóstolos. O texto diz: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha o verso 7. Organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Diz lá: crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número de discípulos e também muitíssimos sacerdotes se convertiam ao cristianismo. A igreja continua crescendo. Organismo vivo. Agora, do capítulo 6, verso 8, até o final do nosso texto, nós temos aí o testemunho, a prisão, nós temos o sermão e depois o martírio de Estevão. A partir da imposição de mãos dos apóstolos, a partir daquela ordenação, nós vamos ver agora outros homens, e logo de cara, Estevão e logo depois Filipe, também operando milagres. Capítulo 6, verso 8, capítulo 8, verso 4 e 7. Estevão, né, que é o primeiro que vai operar milagres depois dos apóstolos, também se tornou o primeiro mártir, o primeiro a morrer. Foi exatamente Estevão, né, por sua fidelidade, ele é preso. E no texto aí, as acusações contra Estevão foram as seguintes. Primeira, blasfêmia contra Moisés, blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o templo, blasfêmia contra a lei. Capítulo 6, versículo 11 e 13. Segunda acusação, eles estavam acusando o Estevão de afirmar que Jesus, o Nazareno, iria destruir o templo e iria mudar os costumes de Moisés. Versículo 14 do capítulo 6. Mais interessante,
mesmo debaixo de falsas acusações. Olha aqui para mim, vocês, qual é a questão do crente? Mesmo debaixo de falsas acusações, o crente sofrendo, Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus. Então, aguente firme, suporte, Deus não abandona. Olha o que o texto diz aí, nós podemos ver no versículo 15 do capítulo 6. Lucas escreve o seguinte: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, como é que termina dizendo? Viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. De anjo, homem justo. Deus tratou de dar esse testemunho sem que Estevão abrisse a boca. No capítulo 7, na verdade, nós temos aí, se vocês olharem na Bíblia, a versão atualizada, um pouco mais antiga, vai aparecer em negrito, que não é um texto bíblico, mas para orientar quem está lendo, defesa de Estevão. Só que nós não temos defesa de Estevão aí. Na realidade, o que nós temos aí não é uma defesa, o que nós temos aí é um sermão. Na realidade, Estevão não se defende. De fato, pode observar aí que ele não responde diretamente nenhuma das acusações que nós encontramos em Atos capítulo 6, verso 11 até o verso 14. Na realidade, a verdadeira testemunha de Deus, ele não se preocupa em defender nem a si mesmo e nem a Deus. Ele se preocupa em dar testemunho. Na realidade, nós somos chamados para testemunhar. Então, Estevão aqui não se defende. Ele apenas narra os fatos. Ele dá testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele sabe, daquilo que ele conhece por experiência própria. A Bíblia diz, irmãos, olha aqui, a Bíblia diz assim: quando mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, que grande é o vosso galardão que está nos céus. Então não se preocupe, se alguém falou ou fez ou alguma coisa, uma fofoca, isso, aquilo, não se preocupe, o seu silêncio é a sua justiça. Ore ao Senhor, no momento certo, Ele vai te honrar. Fica aí arrancando os cabelos, falou de mim, não sei o que, etc. E não é simplesmente o ditado popular, quem não deve não teme, não é isso. É se você é justo, Deus te honrará. E Estevão então não se preocupou. Né? Versículo 1 do capítulo 7 diz: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E aí, ao invés de Estevão começar a se defender, ele usou essa pergunta para começar o seu sermão. Ele começa a pregar. E aí ele começa a pregar de maneira maravilhosa, maneira poderosa. O Espírito Santo de Deus toma Estevão e ele começa então um poderoso sermão, apresentando aí um resumo conciso da história dos judeus, aos líderes religiosos daquela época. Estevão deixa claro que os grandes homens de Deus de outrora haviam sido rejeitados pelas autoridades, principalmente pelas autoridades religiosas da época deles. Então Estevão vai deixar claro aqui que antes deles, os homens de Deus verdadeiramente foram rechaçados, foram humilhados, foram perseguidos pelas autoridades religiosas. Mas é exatamente isso que Jesus disse no Sermão do Monte. Né? Se mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E ele termina: porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então você fica aí cheio de mimimi, etc., achando que os profetas passaram por perseguições muito piores. A Bíblia diz isso. Estevão então começa citando José. José, rejeitado pelos seus irmãos, mais tarde se tornou o salvador da vida deles. O que Estevão vai dizer aqui é que homens de Deus que vieram antes foram rejeitados pelas autoridades da sua época, da época deles, mas Deus os honrou e depois eles tiveram de reconhecer que aqueles eram enviados de Deus. José foi rejeitado pelos seus irmãos, mas no futuro, logo adiante, eles perceberam que Deus estava com José e que ele foi enviado por Deus na frente para o Egito, para que eles, os outros irmãos, não morressem de fome.
Estevão vai citar também aqui Moisés, capítulo 7, versículo 20 até o 36. Moisés também, inicialmente, foi rejeitado pelo povo. Mais tarde, Deus o usou para salvar exatamente aquele povo. Então, aquele que for rejeitado agora é o libertador. Deus o honrou. Estevão vai citar aqui também todos os outros profetas. Todos os profetas foram rejeitados, perseguidos e mortos, mas depois foram reconhecidos como mensageiros de Deus. Capítulo 7, versos 52 até o 53. Assim, Estevão termina o seu sermão dizendo o seguinte, abra aí na sua Bíblia, capítulo 7, verso 51 até o verso 52, e ele diz assim: homens de dura cerviz, estava falando para aquele sinédrio lá, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Verso 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, a vinda do Messias, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Em outras palavras, Estevão estava dizendo o seguinte: vocês, na verdade, são piores do que os pais de vocês. Porque os pais de vocês perseguiram e mataram os profetas, aqueles que vieram anunciar a vinda do Messias. Mas vocês mataram o próprio Messias. Piores do que os pais de vocês. E agora, vocês vão matar aquele que é testemunha do Messias. É isso que Estevão estava dizendo ali para aqueles irmãos. Agora vocês vão fazer isto. Meus queridos irmãos, quando aquele plenário lá ouviu as palavras de Estevão, a Bíblia diz que eles rilharam os dentes. Ficaram bravos. O texto diz aí no versículo 54, ouvindo isto, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra eles. E aí Lucas vai concluir então o seu relato sobre o testemunho da igreja em Jerusalém, narrando então o martírio de Estevão e o seu testemunho nos últimos momentos da sua vida, que tem muito a nos ensinar. Olha comigo, versículos 55 a 60. Mas Estevão, e marque na sua Bíblia, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Verso 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Verso 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E olha o verso 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Com estas palavras, adormeceu. Olha que coisa maravilhosa. Não ficou reclamando: coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, Deus me abandonou. Nada disso. Nós podemos ver aqui, nesses últimos versículos, né? Logo de cara, no versículo 55, mais uma vez Lucas registra Estevão cheio do Espírito Santo. 3 vezes na narrativa ele afirma que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E no caso aqui, o que significava, o que significou Estevão estar cheio do Espírito Santo? Primeiro, né, cheio da palavra de Deus.
Ele pregou a palavra com intrepidez. Aqueles mestres, aquelas outras pessoas que vieram de várias sinagogas, não conseguiram debater com Estevão, porque cheio do Espírito Santo significa cheio da palavra de Deus. Ele sabia da razão da sua fé. Cheio do Espírito Santo significa também cheio de fé. Cheio de fé. Mesmo ali agora, né, já prestes a ser apedrejado. Em alguns minutos ele seria apedrejado e morreria apedrejado, injustamente. Ao invés de estar preocupado com aquela situação, ele eleva os olhos aos céus. E pela fé, e Deus aí mostra, porque pela fé, Deus entreabre os céus. E ele pode ver os céus abertos e tem uma visão poderosa, a visão de João do Apocalipse. E aí ele vê, lá no Apocalipse, João também viu Jesus de pé, o Cordeiro de pé. E ele agora vê Jesus de pé, à direita de Deus. Aí naquele momento ali eu fico imaginando que se ele pudesse falar alguma coisa para os homens, falar, vem quente que eu estou fervendo. Pode vir. Deus deu antegozo para ele. Ele viu os céus abertos e Jesus de pé, lhe esperando. Pela fé, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de fé, mas também cheio de esperança. Cheio de esperança, olha o verso 59, cheio de esperança. E aqui que está a grande verdade para o crente, para nós hoje. Diz lá, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Cheio de esperança, eu sei para onde eu vou, eu sei em quem tenho crido. Então o crente verdadeiro, ele não morre. A Bíblia diz claramente que Jesus já venceu a morte, portanto a morte não é problema para nós. Por isso é que nesse tempo de pandemia eu tenho dito, né? Os nossos irmãos em Cristo Jesus que partiram, nós não os perdemos, absolutamente não. Não. O que aconteceu é que Deus os resgatou. E eles já estão com Cristo, e em espírito já reina com o Senhor. E descansaram de todas as suas afadigas. E na ressurreição, quando forem ressuscitados, serão ressuscitados em corpo incorruptível. E, portanto, com liberdade perfeita. Sem mais a condição de poder verdadeiramente pecar. Não pecarão mais. A Bíblia diz isso. Mas, por fim, o texto vai deixando claro aqui para nós. Então, Estevão, cheio dessa esperança, recebe, Senhor, o meu espírito. Mas quem é cheio do Espírito Santo? E a última lição que tem aqui para nós, ele é cheio de amor e de compaixão. Versículo 60. Tão triste, irmãos, e às vezes eu vejo isso na nossa comunidade, que por causa de coisas tão simples, você sofre a vida inteira. E não consegue liberar perdão, não consegue deixar o seu coração livre. E agora Estevão sendo apedrejado, injustamente. Mas o coração dele estava cheio de amor, o coração dele estava cheio de compaixão. O texto diz claramente, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Além de Estevão ter bebido do cálice de Jesus, ele agiu como Jesus. Jesus olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem está cheio do Espírito Santo, além de ser cheio da palavra, além de ser cheio de fé, além de ser cheio de esperança, ele também é cheio de amor, de compaixão, mesmo sofrendo. Ele diz, Pai, tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia deles. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não lhes imputes esse pecado. E aí o texto termina de maneira maravilhosa. Estevão adormeceu. Com estas palavras ele adormeceu. Diante de uma cena tão dura, tão difícil, mas ela termina tão suave. Ele adormeceu.
O texto diz isso. É assim que acontece com um crente verdadeiro. Apocalipse diz que ele venceu. Venceu. Descansou das suas fadigas. Testemunhou. Mais adiante nós vamos ver que isto, ao invés de ter intimidado a igreja, animou mais a igreja ainda. E agora eles vão sair de Jerusalém para pregar na Judéia e depois na Samaria. Então aquilo que parecia um desastre, agora a igreja acabou. Nada disso. Na realidade, olhando da perspectiva divina, aquilo era o instrumento para a igreja sair ainda mais. Para a igreja avançar ainda mais. Então, vez por outra, Deus dá uma sacudida na igreja e a gente fica meio incomodado, desesperado. Nada, mas esse é um método de Deus, uma estratégia de Deus para acordar a igreja e fazer a igreja caminhar um pouco mais. Isso que aconteceu. Feche os seus olhos. Pense no testemunho de Estevão. Pense nessa igreja, organismo vivo. Nossa igreja presbiteriana de Cuiabá é um organismo vivo, é uma igreja viva. Isso aqui é obra de Deus, é obra santa, está aqui há mais de 100 anos na cidade de Cuiabá. E o diabo não prevalecerá contra a nossa igreja, contra a igreja do Senhor. E é por isso, como organismo vivo, nós temos que crescer. Os nossos crentes, crescer no conhecimento da palavra. Você precisa dominar bem, manejar bem a palavra da verdade, saber da razão da sua fé. Então nós precisamos crescer em qualidade. Precisamos crescer organicamente, nessa comunhão. Precisamos crescer em números também. Não é vaidade nenhuma entendermos que nós queremos ter sim 3.000 membros, 4.000 membros, 5.000 membros. Transformar isso aqui numa Antioquia. 5.000 membros que enfiam a mão no bolso, tem coragem de investir em missões, que tem coragem de investir em evangelização. Olha que coisa maravilhosa. Organismo vivo. Povo preparado para escolher sua liderança. Povo preparado para ouvir seus líderes. Enquanto eles permanecerem fiéis às Escrituras, é óbvio. Mas povo preparado para novos ministérios. Novos ministérios. Né? Agora, por exemplo, nós já estamos vendo aí a grande necessidade de ter um ministério específico para a terceira idade. Só aqui na nossa igreja, nós já temos 200 membros comungantes da igreja. Membros comungantes, são 228 com mais de 60 anos de idade. 256 atualizados. E o pastor Nelson é que faz o controle para mim. É o meu auxiliar específico para essa 256. Então nós já precisamos de um ministério específico para cuidar dessa demanda, dessa faixa etária. Boa parte desses já estão aposentados e graças ao Senhor, a maioria com boa saúde. Mas nós temos as crianças. Nós temos as crianças. Um número maior do que esse também, de crianças, e que precisamos cuidar bem delas. Nós temos os adolescentes, nós temos os jovens casais, os jovens mais, os adultos, né? Enfim, novos ministérios. Lá no fundo, não dá para ver daqui, você já pode olhar e ver pela fé, a Casa de Apoio Hospital do Câncer. Está lá, uma demanda, dói meu coração, meu coração fica dilacerado quando um pastor liga do interior, será que não tem uma casa aí para eu colocar o irmãozinho que vai fazer o tratamento de câncer?
Olha pela fé, veja isso. Essa semana nós iremos resolver, com a graça de Deus, a questão nossa ali do Jardim Vitória. Um espaço que nós estamos conseguindo lá para fazer a sede da nossa associação. Pastor Cláudio me dá os relatórios que nós temos mais de 100 crianças e adolescentes na fila de espera. A gente não tem lugar onde colocar para receber essas crianças. Domingo passado fui celebrar a ceia na nossa congregação haitiana, nossa comunidade de haitianos. Professaram a fé e foram batizados mais 8 domingo passado. Já estão chegando a quase 80, mas frequentando lá mais de 100. Com culto em crioulo, louvor em crioulo. Jorge, 2 horas de louvor. Com 2 notas, 3 notas só. Viu? Mas uma bênção. Uma bênção. Então nós temos demandas de novos ministérios. Pessoas aí que às vezes já aposentou e está disposta a ensinar português para a gente da comunidade que quiser. Outros querem ensinar inglês, né? Outros educação física para ajudar o pastor Cláudio, que a coluna dele já não está nem aguentando mais, né? E assim por diante. Então os talentos, os dons que Deus deu à igreja, ao organismo vivo, ela tem que ir suprindo essas demandas. Tem os surdos. Diz que tem mais de 5.000 na Grande Cuiabá. E nós estamos aí trabalhando, tem uma equipe de pastores treinando, ensinando o nosso querido Mateus, evangelista nosso, para a gente ordenar um pastor surdo. Para lidar com isso. E tanto aconselhamento. O pastor não dá conta sozinho, os apóstolos não deram. E aí nós temos agora algumas irmãs, algumas já estão preparadas, outras se preparando para aconselhar também, ou irmãos para aconselhar, porque a Bíblia diz isso, que nós devemos nos aconselhar mutuamente, não é isso que a Bíblia diz? Organismo vivo, igreja é um organismo vivo, então as demandas vão surgindo, né? E a gente vai desenvolvendo, e vai escolhendo com critérios, com estratégia. Então a gente age aqui, age ali, com estratégia. E Deus vai honrando. E o número vai crescendo. Os recursos Ele vai mandar, isso eu tenho certeza. A igreja é dele. Ele vai continuar despertando o Barnabés da vida e tantos outros. Ele vai despertar. Isso é um compromisso dele. Mas a gente tem que ter. Então, queridos irmãos, essa primeira parte, testemunho da igreja em Jerusalém, foi uma benção. Que benção. Quando ela sai de Jerusalém agora, ela já vai sair com mais de 5.000 membros. E para que ninguém acomodasse dentro da igreja, Deus deu uma sacudida através da morte de Estevão e disse: vocês podem, né, se mexer. Porque uma igreja viva não pode ser formada de membros que só esquenta banco. Não pode. E Deus tem um trabalho para cada um. Tem um dos hinos do nosso cenário que diz, né, tem um trabalho para cada cristão. Deus tem. É só você perguntar. Pergunta para Deus que Ele vai dizer. Pergunta. Ele vai dizer. O Zinzendorf e os moravianos diziam isso. Se você não estiver disposto a fazer, nem ore. Porque se você orar, Deus pode mandar você fazer. E muitos deles começaram a orar para missões. Deus fez deles missionários. Teve 2 casos de jovens que começaram a orar para missões num lugar que era de escravidão. E Deus acabou colocando no coração dele que eles tinham que se vender como escravos. E entrar naquele lugar como escravos, para poder evangelizar lá. E eles foram para lá como escravos, para evangelizar. Igreja viva, sempre tem um lugarzinho. Deus te deu talentos, Deus te deu dons. Deus te deu talentos, Deus te deu dons. Eu quero encerrar, porque essa questão da igreja viva, a gente não pode estar nem preocupado com o horário.
E como eu não pago televisão, então pode deixar, não tem tempo. Pois bem, eu pastoreei por 10 anos uma igreja no estado do Espírito Santo, uma cidade chamada Barra de São Francisco. E eu já dei esse testemunho aqui. Na época em que eu pastoreei, a igreja tinha mais de 700 membros. E eu digo, sem medo de errar, o maior evangelista daquela igreja, no tempo que eu pastoreei aquela igreja, ou boa parte do tempo que eu pastoreei aquela igreja, o maior evangelista naquela igreja era uma pessoa que tinha síndrome de Down. Que por ser pobre e ter sido criado nas ruas como mendigo, não aprendeu a fazer o ó com copo. Botar o copo aqui e fazer o ó, ele não dava conta de fazer. Mas Deus fez uma obra na vida daquela pessoa. Chamava-se Isaías Mateus Dias. Deus fez uma obra na vida daquele homem. Ele se tornou o maior evangelista daquela igreja naquela época. Ele passava lá no gabinete, minha secretária, que um bom tempo foi minha irmã sanguínea, ela enchia os bolsos do paletó dele, né? Os membros da igreja davam paletó para ele, paletó que já dava para ele, ele gostava de andar de paletó. Era um orgulho para ele andar de paletó. E ela enchia os bolsos dele assim de folhetos bíblicos. Folhetos da palavra de Deus. E aquele Isaías saía para a cidade afora, que ele andava o dia inteiro. Eu dizia, você anda igual notícia ruim, né, rapaz? E ele andava. E ele não perdia uma chance de entregar um folheto para alguém. Analfabeto de pai e mãe, não sabia nada. Como eu disse, não conseguia fazer o ó, botando o copo assim para fazer o ó, não dava conta. Mas ele decorou uns 4 ou 5 versículos da Bíblia. E ele saía com aqueles bolsos cheios de folheto, entregava para um, entregava para outro. Várias pessoas se converteram por causa do trabalho daquele homem. Várias. E um deles foi à minha casa e deu esse testemunho. Essa pessoa da cidade, um cidadão lá, não crente, Isaías estava vindo para a igreja de manhã e ouviu no rádio, essas rádios do interior, da capital também tem, né? No aniversário de alguém, manda um abraço, um abraço lá, está aniversariando hoje, etc. Hoje é aniversário, fulano de tal. E ele ouviu que naquele dia era o aniversário dessa pessoa. E ele conhecia essa pessoa, mas ele não era crente, essa pessoa. Olha como o Espírito Santo faz. Tocou o coração de Isaías e foi parar lá na casa da pessoa, certo? E lá na casa dele, nem a mulher dele estava lembrando do aniversário dele. E ele chegou cedo lá, 7 horas da manhã ele estava lá na casa da pessoa, e bateu palma lá. Aí eu vim aqui porque eu estou sabendo que hoje é seu aniversário. E eu vim trazer um presente para você. E o rapaz conhecia o Isaías, lá da cidade. Mas que presente você veio trazer para mim? Ele, presente da palavra de Deus. Melhor presente. Ninguém tinha evangelizado aquele rapaz dessa maneira. O Espírito Santo quebrantou o coração daquele homem. Isaías foi embora, não falava mais nada, foi embora. Aquele homem pegou o carro e foi parar na minha casa. Foi parar na minha casa. Chegou lá em casa e falou assim, pastor, aconteceu isso, eu quero que o senhor ore por mim, que minha vida tem que ser de Cristo. Foi na minha casa. E eu orei com aquele homem, e aquele homem ali entregou a vida dele ao Senhor Jesus. A igreja é um organismo vivo. Todos os membros têm uma função nesse corpo. E se você tem dúvida, é só perguntar, ore ao Senhor, Ele vai dizer. Você pode até achar que não sabe fazer nada. Deus sabe. E Ele sabe como Ele vai te usar. Ele vai. E no cômputo geral, você será uma benção. Uma benção. Aqui na nossa igreja, nosso irmão Moisés Martins me contou de quando fomos fazer a primeira grande reforma do Templo da 13. Não tinha dinheiro,
A igreja tinha muitas dificuldades. E tinha uma irmãzinha que vendia doces. Ela fazia em casa, uma irmãzinha simples, pobre, simples. Ela fazia os doces, trazia e vendia para poder dar oferta para a reforma, para a construção. O irmão Moisés disse que aquela irmã, somando tudo, contribuiu mais do que muitos outros. Mas independente da quantidade, o que me comoveu é a disposição daquela irmã, a consciência, eu faço parte desse organismo vivo. A igreja é o corpo vivo de Cristo Jesus. A obra de Cristo, que continuou com os apóstolos, continuou com os diáconos, com a igreja primitiva, continua conosco e vai até a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e louvar o nosso Deus em nome de Jesus.